Bom domingo para você, que bom a gente poder se reunir, ainda que de forma virtual, por enquanto. Já temos orado, conversado e pensado sobre estarmos juntos presencialmente. A você que ainda não é parte do nosso grupo base, que é aqui de Curitiba, o Senhor Deus abençoe sua vida. Você que está de fora, daqui de Curitiba, do Paraná, acompanhando a gente, seja muito bem-vindo. Nós fizemos em fevereiro e em março 3 reuniões. Nós conseguimos reunir 3 vezes uma pequena parte do nosso grupo base. E então nós fomos parados pela pandemia e agora a gente volta a orar, volta a pensar, na verdade, volta a planejar, porque orar a gente nunca parou, mas volta a planejar esses encontros presenciais. Esse é o desejo do nosso coração, sermos uma comunidade de fé que se reúne por Jesus, em Jesus e para Jesus. Então, eu quero convidar você a estar junto com a gente, ao nosso grupo base, a você agora nos próximos instantes mandar esse link para outras pessoas, para que possam participar com a gente. Nós queremos, se Deus quiser, se Deus permitir, divulgar aí nos próximos dias alguma programação. Eu não sei ainda exatamente a data, a gente precisa continuar conversando entre nós, o nosso grupo base, mas nós queremos e entendemos que é um momento de nós seguirmos em frente, de nós retomarmos aquilo que foi parado, de iniciarmos, de ter um start para aquilo que Deus tem colocado diante de nós para nós fazermos. É um momento de irmos em frente, de continuarmos cumprindo a vocação e o propósito, a grande comissão do Senhor para nós aqui nessa cidade. Eu quero ter uma palavra de oração agora. Enquanto isso, ou antes disso, mais uma vez divulgue esse áudio, esse vídeo, não sei qual a plataforma que você está utilizando, mas se agora, ao vivo aqui no YouTube, encaminhe isso para outras pessoas e para a gente poder ter um tempo juntos de meditar na Palavra de Deus. Hoje é um tempo muito oportuno. Nós vamos falar do 6º episódio dessa série, O Manifesto. Vamos orar? Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, pela palavra cantada. Obrigado, Senhor, pela vida de todos aqueles que têm nos servido aqui. Obrigado por aqueles que têm ofertado, que têm dizimado, aqueles que têm investido, Pai, nessa obra, na plantação da Igreja Cristã Evangélica de Curitiba. Nós oramos, Pai, eu oro, Deus, agora em nome de Jesus, pedindo para que a Tua bênção seja sobre nós, para que nós possamos ter um tempo agora de ouvir a ministração da Tua Palavra e que vidas possam ser convertidas dos seus maus caminhos, que haja salvação, que haja arrependimento, para que o Teu nome seja também assim glorificado. Eu oro com gratidão por Jesus. Amém. 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 O manifesto, o 6º episódio, hoje o caminho, a verdade e a vida. Jesus falando, Jesus manifestando, tendo seu manifesto acerca de quem Ele é. E uma passagem muito conhecida por grande maioria dos cristãos. E se você ainda não conhece, eu quero que você redobre sua atenção para que a gente possa, então, entender o que Deus tem para nos ensinar nesse dia, tarde, manhã, noite, madrugada, nesse horário que você está assistindo esse vídeo ou ouvindo esse áudio. Evangelho de Jesus, de acordo com João, capítulo 14, os versículos 5, 6 e 7. João 14, 5, 6 e 7. Eu vou utilizar mais uma vez a Nova Almeida atualizada. João 14, 5, 6 e 7. Se você tem sua Bíblia impressa, pegue ela.
Se não, aí no seu smartphone, no seu tablet, aí no seu navegador de internet, vamos acompanhar a leitura. Diz assim: Então Tomé disse a Jesus: Não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, pelo texto bíblico. Obrigado pela Tua palavra revelada. Obrigado, Jesus, por se revelar a nós. Porque o Senhor é o Verbo encarnado, a palavra para nós. Obrigado, Pai, eu te peço que a nossa mente, que o nosso coração estejam cativos ao Senhor, presos em Ti, que a nossa atenção seja Tua, que nós possamos ouvir e colocar em prática aquilo que o Senhor tem para nós. Eu oro por Jesus. Amém. Amém. Embora Jesus tivesse falado tantas vezes sobre a sua morte e ressurreição, parece que aqueles que o seguiam, ou seja, os seus discípulos e a multidão, ainda não haviam entendido, não tinham compreendido completamente a mensagem, não tinham entendido completamente aquilo que Jesus estava ensinando. E eles de fato só entenderiam a plenitude da mensagem que Jesus estava ensinando após a sua ressurreição. E diante dessa ignorância humana, e a gente vai ver isso, e uma ignorância espiritual, e também nós vamos ver isso, diante dessa ignorância, tem Jesus paciente, ensinando e querendo mostrar para aquelas pessoas quem Ele era, quem o Pai disse que Ele era, como eles são um, como aquelas pessoas precisavam compreender aquela mensagem, para que de fato pudessem experimentar, para que pudessem estar diante da presença de Deus. E quem é que não quer estar diante de Deus? Quem é que não quer poder experimentar a plenitude de um Deus que promete que de fato teremos uma vida sem dor, que não vai haver choro, que não vai haver nenhum tipo de mal, a não ser o bem? Quem é que não quer estar com esse Deus? Quem é que não quer ter uma vida boa? E quando eu falo de vida boa, agora eu vou falar num aspecto natural, porque quem é que quer estar doente ou perder um ente querido? Quem é que quer viver momentos de restrições, de privações? Ninguém ora desse jeito, ninguém ora falando ou pedindo a Deus: Senhor, eu quero sofrer. Senhor, eu quero padecer, eu quero ser contaminado pelo vírus. Senhor, que chegue na minha casa e se alastre por todas as pessoas. Não é isso que nós oramos, nem queremos ou pedimos. Pelo contrário, nós oramos e pedimos ao Senhor: Senhor, livra-nos. Ó Deus, tem misericórdia. Ó Deus, que isso passe longe. Ou como diria os católicos apostólicos romanos ali no começo, não agora, mas o vade retro, ou seja, era uma expressão utilizada dentro dos exorcismos. Você exorciza a coisa, você não quer o mal. Você não quer passar por momentos de estar perdido no caminho. Pelo contrário, quando você está perdido, você busca orientação para você se achar. Quem é que quer viver em meio a mentiras? Nós não gostamos de mentiras, repudiamos as mentiras, e ainda que nós, muitas vezes, e eu quero me incluir nisso porque eu sou falho, ainda que nós mintamos voluntária ou involuntariamente, nós não gostamos disso. Nós queremos a verdade, queremos que a outra pessoa, que as outras pessoas falem a verdade.
Quem é que quer morrer? Quem é que quer estar diante da face da morte e passar dessa para uma pior? Com o perdão do trocadilho, claro. Porque se muitas pessoas não querem morrer, ou na verdade muitas pessoas não querem morrer porque elas pensam que aqui é que é bom. Então perdemos muitas vezes, ou perde-se muitas vezes, essa noção de que aquilo que está por vir, ou por vir, é muito melhor do que aquilo que está sendo vivido agora. Isso que está acontecendo agora comigo, com você, com essa sociedade, com todas as pessoas, esse momento vai passar. O sofrimento vai acabar. As lutas vão acabar para aqueles que estão em Cristo. Essa semana foi uma semana de mais notícias ruins. Não obstante a dificuldade imposta pela pandemia desde março, são 150 dias aproximadamente de pessoas enclausuradas, isoladas, o comércio sofrendo. Talvez você seja um comerciante, tem uma sua empresa, os negócios indo à falência, empresas sendo fechadas, os velhos morrendo, os novos também morrendo, pessoas próximas que estão se perdendo, desesperança, rancor, ódio, medo, pessoas perdidas. E em meio a todos esses dilemas, em meio a tudo isso, onde estamos nós enquanto cristãos? Como tem sido a nossa resposta diante dessas coisas? O que de fato tem acontecido? Como nós temos nos relacionado com as pessoas que estão próximas a nós? Diante de tudo isso, diante dessas orações que fazemos e não fazemos, diante de todas essas perdas, nós não queremos em nenhum momento estar perdido, com medo, vivendo em mentira ou querendo a morte. Porque isso não nos pertence, porque a vida não nos pertence. Dito isso, eu quero começar a expor o texto. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus, ele havia respondido a algum momento atrás, pouco tempo atrás, ele havia respondido uma outra pergunta de um outro discípulo, de um outro seguidor. Ele afirma para aquele discípulo, para aquele seguidor: na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar um lugar para vocês e vocês poderão ir para lá. A mensagem é simples. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Eu vou para lá. Por enquanto vocês não vão poder ir, mas vocês vão para lá, porque eu vou voltar visivelmente, pessoalmente, para buscar vocês. É a segunda volta de Jesus sendo pré-anunciada aqui, dentro desse contexto do capítulo 14. E Jesus Cristo, ele de fato, ele vai fazer o seu manifesto para aquelas pessoas, para todos os outros e sobretudo para Tomé. Porque Tomé, ele vai, na sua ignorância humana, ele vai perguntar para Jesus: Jesus, nós não sabemos para onde o Senhor vai, então como é que nós vamos saber o caminho para chegar nesse lugar? Eles entretinham as nações comuns de um reino temporal. Eles ainda pensavam que Jesus Cristo deveria ser um príncipe de um reino aqui na terra.
um reino terrestre, e eles não compreendiam o motivo pelo qual ele deveria morrer. Veja que Jesus ele está mostrando para aquelas pessoas, respondendo, respondendo para Tomé, a pergunta dele que ele havia feito de uma não compreensão daquilo que era eterno, daquilo que era celestial. Eles ainda queriam ou pensavam em um Deus, em um Cristo, Jesus, aqui na terra. Eles tinham as nações aqui, ou uma ideia de um pequeno reino, que Jesus ia colocar o seu trono ali e ia governar aqui na terra. Jesus ele acabou de dizer, repito, ele acabou de dizer que ele vai para o Pai. E que lá no Pai há muitas moradas, e que ele vai nos buscar, mas os discípulos ainda estão pensando aqui na terra. Tomé, ele confessa sua ignorância através da sua pergunta. E o Salvador, ou seja, Jesus Cristo, novamente e pacientemente, ele explicou o significado daquela pergunta como a sua resposta. E esse Tomé, chamado Dídimo, lá do capítulo 20 e 24, é o mesmo que não está no recinto quando Jesus aparece para os discípulos. E depois de passados 8 dias, estando todas as portas daquele lugar fechadas, Jesus ele passa pelas paredes. Veja que a igreja é incrível isso, porque não existe essa igreja nas 4 paredes. Jesus ele passa por dentro das paredes, aparece para lá, porque Tomé havia falado, esse chamado Dídimo, que ele só acreditaria vendo e tocando. Então, quando Jesus aparece diante de Tomé, fala assim, e agora, Tomé, estou aqui. Felizes são, bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Você viu e creu, mas que bons serão, que bem-aventurados, felizes serão aqueles que não viram, mas creram. Essa mensagem é para nós. Bem-aventurado você que não viu, eu que não vi, mas cremos, porque nós não andamos por vista, mas andamos e somos guiados pelo próprio Cristo, pela fé, por graça. Jesus ele vai fazer o seu manifesto para poder responder aquela pergunta de Tomé. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E eu quero desmembrar em 3 partes, obviamente, esse manifesto de Jesus e falar sobre o caminho, a verdade e a vida. Ser um discípulo de Jesus significa que reinaremos com Ele celestialmente na eternidade, não terrenamente, de forma temporal. Se é na eternidade, se é celestial, como fazemos para chegar lá? Se é num plano que foge ao natural e terreno, como fazemos para chegar lá? Então Jesus ele é o caminho. Jesus Cristo ele é o acesso. Como falamos na última semana, Jesus Cristo ele é a porta da salvação, ele é a porta das ovelhas. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 2, a gente entende isso. Jesus ele sendo o acesso para aqueles que o Pai escolheu. Ali haverá uma estrada e ela se chamará o caminho da santidade. Isaías profetizou isso, capítulo 35, versículo 8. O caminho da santidade. Essa estrada é que vai ao Pai, que liga ou religa, e essa é a ideia de religião, que privilegia entendermos a religião de fato. Não uma religiosidade vazia, farisaica, hipócrita, com um culto com mãos manchadas de sangue, pensamentos dúbios. Não, mas algo racional, reto, correto, leal diante da presença de Deus.
Jesus ele tá falando que Ele é o caminho da santidade. Isaías profetiza e diz isso para o povo. Olha, eu vou limpar, eu vou transformar, eu vou mostrar. Esses que estavam sujos vão ser limpos, porque sem santidade, sem limpeza, ninguém entrará diante da presença de Deus. Eles e todos os outros deveriam ter acesso a Deus apenas obedecendo às instruções, imitando o exemplo e dependendo dos méritos do Senhor Jesus Cristo. Aqueles discípulos eles não teriam acesso a Deus Pai se não fosse por Cristo e confiando, dependendo exclusivamente na obra de Jesus Cristo. Não é na sua obra própria. Jesus Cristo é a porta da entrada, Ele é o acesso, por quê? Porque Ele é o caminho, então Ele garante todas as etapas. Ele era o líder na estrada, o guia para os errantes, o professor dos ignorantes, o exemplo para todos, o mestre para aquele que não tinha conhecimento. Esse Cristo de Deus, Ele vai ser aquele que guiará as pessoas por si mesmo, para si mesmo e consigo mesmo. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. O Evangelho é de Jesus Cristo. Então Ele é o caminho para cumprir aquilo que as pessoas iriam viver e fazer. Que privilégio entendermos isso. Porque se Cristo Ele é a porta, Ele também é o caminho. Ele também garante as pessoas, guiando as pessoas por si mesmo. Já não andamos mais por nós mesmos, mas andamos por Cristo. Já não fazemos mais, trilhamos mais os nossos caminhos, mas aqueles que são de Cristo. Essa semana, enquanto olhava algo sobre essa mensagem, eu vi uma imagem. E eu quero que você tente desenhar isso na sua mente. Talvez você já tenha passado por isso. Você sempre faz o mesmo caminho todos os dias. Imagine um caminho que você faz ou já fez todos os dias, durante muito tempo. Era aquele mesmo caminho, aquele mesmo caminho. Um engenheiro, um arquiteto, um paisagista, ele desenha ali aquele jardim, ele desenha ali a estrada pelo qual as pessoas vão sair de uma porta e vão acessar um outro local. E ele constrói uma estrada, ele constrói um caminho pelo qual as pessoas devem pisar, de pedras, belas pedras ou paralelepípedos. Ele constrói aquele caminho de acordo com aquilo que ele imagina que vai ser o melhor caminho. Só que nós queremos estrilhar o nosso caminho. E isso fica evidente num gramado. Imagine comigo um gramado. E as pessoas sempre passam por aquele lugar. Então, onde as pessoas sempre pisam, a grama não nasce. E aí você tem ao lado daquele caminho onde as pessoas nascem uma grama morta e um caminho paralelo. E aquele lugar onde aquela pessoa estudou, projetou e planejou um caminho reto, aplainado, sem buracos, sem formigueiros, sem montinhos. Não, tá certo ali, mas as pessoas querem fazer o seu próprio caminho. Conseguiu pensar isso? Jesus Cristo, Ele é o caminho. Nós não temos um outro caminho para poder chegar diante da presença de Deus, é somente por Ele. Porque Ele projetou, Ele enviou, Ele viveu, Ele encarnou, Ele morreu, Ele ressuscitou. Ele. Não existe outro além dele. E é por isso que Ele também vai dizer acerca de si, além de ser o caminho, eu também sou a verdade. Em João 1,14, nós vemos o Cristo falando que Ele é a verdade que reluz. Em João 14,6, aqui nesse texto que nós estamos lendo, vemos que Jesus Cristo, Ele é a verdade. Em João capítulo 18, versículo 37, nós também vemos que Cristo é a verdade. E fora dele não há nenhum outro. A vida lhe pertence, a verdade, melhor, lhe pertence, porque é Ele.
E as pessoas são guiadas pela verdade, a fonte da verdade ou aquele que origina e comunica a verdade para a salvação dos homens. Esse é Jesus. Esse é o manifesto que ele faz acerca de si mesmo. A verdade é uma representação das coisas como elas de fato são. Jesus Cristo não é uma representação de algo que não aconteceu, não. Ele é a representatividade ou ele é a representação daquilo que é. A vida, a pureza e o ensino de Jesus foram a representação mais completa e perfeita das coisas do mundo eterno que foram ou podem ser apresentadas ao homem. Embora muitas pessoas queiram falar e dizer sobre tantos assuntos e querem perverter, querem subverter aquilo que é verdade, Cristo não, ele não vem para perverter nem subverter, não, para apagar ou aniquilar. Ele vem para ser os fatos, a manifestação real, verídica, verossímil, leal, honesta, justa, justificada daquele que é Deus. E é por isso que nós podemos acreditar nele. As cerimônias dos judeus eram sombrias, a vida de Jesus era verdade. A postura daqueles homens do judaísmo eram muitas vezes hipócritas e vazias. A postura de Jesus era única, verdadeira e real. As opiniões dos homens são extravagantes, polarizadas, extremistas, mas as doutrinas de Jesus nada mais eram do que uma representação de fatos, como existem no governo de Deus. Porque se Deus estabelece como devem ser todas as coisas, Jesus vem para mostrar factualmente, presencialmente, visivelmente, encarnadamente a verdade como ela é, os fatos. E contra este fato, nunca vai existir nenhum argumento. Jesus Cristo somente. Não existem porém. É a mensagem bíblica e ponto. Tudo que passar disso é qualquer inferência humana. Jesus é a verdade. Jesus não é uma verdade como um artigo indefinido. Jesus ele é o artigo definido. Ele é a verdade. Esta palavra é a verdade. Ela é quem nos guia. A verdade é quem nos norteia. A Bíblia, já disse isso em outra oportunidade, a Bíblia não é um livro de consultas, ela é um livro pelo qual nós vivemos, porque fora dessa palavra aqui não existe vida, mas sim morte. Veja só, Jesus, ele é a vida. Romanos 5:21, ele é a vida eterna. Assim como o pecado pela morte entrou de fato, também a graça reinou pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é a vida eterna. 1 João 5,12, ele é a única fonte de vida eterna, de vida. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Não existe, porém, um mas. Mas isso não tem. Quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. É por isso que muitas pessoas aparentemente têm tantas coisas. Tem o seu emprego, tem a sua profissão, tem o seu casamento, tem o seu filho, tem o seu neto, tem riqueza, tem tantas coisas, mas não tem vida. Ele nunca está satisfeito com nada. A provisão chega para o seu lar, não está satisfeito. Milagres acontecem, não está satisfeito. Pode até ter fama, dinheiro, glamour e não está satisfeito, é claro, porque não é possível haver satisfação em meio à morte. A morte é um estado vazio. Acabou, pronto. É impossível haver satisfação, alegria, plenitude, regozijo sem estar em Cristo. E Ele é a vida. O caminho, a verdade e a vida. E o texto segue dizendo, ninguém vem ao Pai
Cristo aqui está mostrando que Ele e o Pai são um. Então, esta é uma explicação da afirmação anterior, de que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Pois Ele é o caminho porque Ele nos leva ao Pai. E Ele é a verdade e a vida porque nele percebemos o Pai. Veja que incrível, que interessante. Chegamos ao Pai e percebemos o Pai. Chegamos ao Pai porque Jesus é o caminho. Percebemos o Pai porque Ele é a verdade e a vida. Não é por causa do nosso mérito. Não é por causa da nossa capacidade intelectual. Não é por causa da nossa cognição. É por causa de Cristo. É preciso que nós entendamos, sim, que não é fácil, não foi fácil para Tomé e para os demais entenderem aquela mensagem. De fato, uma ignorância humana era perceptível, era justificável até. Mas agora não. Porque Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou. Nós precisamos entender, agora a partir do versículo 7, isso, e tomar cuidado, entender e tomar cuidado com uma ignorância espiritual. Veja, se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora, vocês o conhecem e têm visto. Cristo apresentando a si mesmo sendo um com o Pai. A divindade de Cristo, Deus trino, triuno sendo mostrado aqui. Se vocês me conhecerem, conhecerão meu Pai. E se vocês estão olhando para mim, a partir do momento que vocês estão olhando para mim, estão me conhecendo, vocês conheceram o Pai. Cristo e Deus são um. E o Espírito são um. Um com o Pai. Nós não somos órfãos. Esse Deus aqui é Pai. Esse Deus aqui é a representação do Pai. Que cuida, que ama, que zela, que criou o homem, agora um homem, macho, para ser Pai. Nós não precisamos de referências externas sobre paternidade, porque em Deus nós temos um Pai, o verdadeiro exemplo. Não é ninguém, não é a empresa que diz como deve ser o Pai. É Deus quem fala como deve ser o Pai. Porque se vocês me conhecem, vocês conhecerão o Pai. O exemplo é esse, de amor, de amar, de zelo, de cuidado, de carinho, de proteção, de provisão. Coisa do Pai. E é por isso que Deus dá ao homem, esse ser, natureza biológica, um macho, com todas as suas particularidades e peculiaridades que lhe são inerentes, perfeição, imagem e semelhança de Deus. É por isso que Deus nos dá esse privilégio de sermos pai. E ainda que você não seja pai, ou não possa ser pai, ou um dia vai ser pai, você ainda não é, mas que privilégio é entender que existe um filho que ama, que cuida, que você ama, que você cuida. Mais uma vez, Cristo está sendo o exemplo. Ele está respondendo aquelas pessoas e dizendo, olha, ninguém vai ao Pai, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Se vocês me conhecerem, ou se vocês me conhecessem, numa outra versão fala sobre esse mais que perfeito, né? Esse tempo verbal. Vocês conheceriam o Pai, ou vocês conhecerão o Pai. Nós precisamos conhecer esse Deus que é Pai, que manda o seu Filho, e o seu Filho faz um manifesto para mim e para você, dizendo,
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Em dias onde as pessoas estão tão perdidas, nós precisamos reafirmar que nós temos uma paternidade celestial. Nós temos um exemplo, nós temos uma referência. E se nós quisermos encontrar com o Pai, nós precisamos andar e ter acesso por Cristo, porque Ele é o caminho. Ele é a porta, mas Ele também é o caminho. Nós conheceremos o Pai, nós entenderemos o Pai, nós viveremos a mensagem do Pai, experimentaremos o amor do Pai, mas com todo zelo. Porque o amor do Pai não é irresponsável, o amor do Pai não é aquele amor que simplesmente deixa o filho fazer aquilo que bem entende, não. O amor do Pai, ele disciplina. O amor do Pai julga. O amor do Pai mostra aquilo que de fato é e aquilo que de fato não é. É fato que se nós não estivermos diante do Pai, nem vida nós temos. Eu quero te perguntar, saber que Cristo é o único caminho para ver a Deus, o Pai, te traz paz ou medo? Porque Jesus Cristo, ele é o único caminho. Lembra de Pedro? Aqui no mesmo Evangelho de João, capítulo 6, os versos 60 em diante. Para quem iremos, Senhor? Para quem iremos? Como é que a vida eterna? Como é que a ideia da vida eterna, de Jesus ser o caminho para ver a Deus, dessa eternidade, como é que isso te impacta? Isso traz paz, tranquilidade para você ou traz medo? Como é que você tem vivido diante desses dias? Você já confessou Jesus Cristo como seu único caminho? Ah, Felipe, eu entendi isso aí, mas eu ainda não fiz a minha declaração. Você precisa fazer isso. Se arrepender dos seus caminhos. E reconhecer que Jesus é o único caminho. Porque já não é você mais quem vive, mas é Cristo que vive em você. Porque se Cristo não vive em você, você não vive, você morre, você está morto. O que é que essa mensagem provoca em você? Arrependa-se dos seus maus caminhos. No mundo, em segundo lugar, no mundo de fake news, como você é confortado pela convicção da verdade de Jesus, que é Jesus? Como essa palavra te traz conforto? A verdade é Jesus. A verdade não é o youtuber condenado por fake news, que é convidado pelo um presidente de uma instituição que representa o poder público para dar dicas sobre fake news. Não é isso. Jesus, ele não está envolvido nessas estratagemas vazias. Jesus, ele é a verdade e ele existe por si só, ele pré-existe. Ele é eterno, eternamente verdadeiro. Nós precisamos entender isso. Então, nesse mundo de tantos dissabores, de tantas mentiras, de tanta falsidade, será que você tem esse conforto do Cristo que é a verdade? Que privilégio para aqueles que assim vivem, para aqueles que assim experimentam dessa verdade. Eu não tenho dúvidas alguma na minha convicção da salvação na pessoa de Jesus Cristo. Porque Ele é a verdade. Ele traz essa paz para mim. Como têm sido os seus dias? Em último lugar, o que você tem em si? Vida ou morte? Talvez
essa série, o Manifesto, seja uma das séries mais profundas, tocantes que eu tenha pregado. Porque aqui Jesus é o manifesto de Deus. Ele é a cabeça da igreja. Ele é quem nos guia. É Ele quem nos faz acreditar que nós temos vida não por nós mesmos, mas por Ele. Você tem vida no seu corpo ou você tem morte no seu corpo? Se você ainda não confessou Jesus Cristo como seu único caminho, seu único Salvador, suficiente Salvador, suficiente, Ele é exclusivo. Eu penso que esse é o momento. Não deixe para outra hora, não deixe para outro momento. Entre em contato conosco. Coloque aqui ao lado no chat. Deixa um comentário aqui. Nós vamos entrar em contato com você, mas eu já quero orar por você. Para que nós possamos seguir em frente, com vida. E não uma vida como citei o texto, né? Porque o pecado, ele abunda, mas a graça, ela superabunda. Não uma vida normal, mas uma vida com a convicção de Jesus Cristo. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela profundidade, pelo poder que há no Teu Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Isso só pode vir do Senhor, a salvação é um ato exclusivo Seu e por isso eu te peço, convence, Pai. Purifica, limpa, transforma, converte dos maus caminhos para o Senhor, que é o único caminho. Porque nós não chegaremos a Deus se não for pelo Filho Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos a andar no Senhor, com o Senhor e pelo Senhor. Ajuda-nos a viver os nossos dias, contando cada um deles. Aguardando, Pai, o dia da manifestação, que o Senhor virá para nos buscar como o Senhor prometeu. Pai, que haja conversão no nosso meio. Eu oro pela plantação da Igreja Cristã Evangélica de Curitiba, pelos planos, projetos, oro, Senhor, pelas conversões, salvações, dai-nos vidas, Pai. Dai-nos vidas neste lugar, acrescenta os salvos, Jesus, eu te peço. Pai, que essa palavra nunca saia das nossas bocas, do nosso grupo base, nossos grupos de relacionamento. Seja conosco, Pai, no construir, Pai, dessa história aqui em Curitiba, para que vidas sejam alcançadas. Eu te louvo, Pai. Eu te exalto, Cristo. Eu te engrandeço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Não perca a oportunidade de estar congregando. Não perca a oportunidade de estar junto com uma comunidade de fé para louvar o nome de Deus. Nós aqui estamos à disposição. Se você conhece alguém da cidade, você não é daqui, mas conhece alguém, ou se você é daqui, conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, encaminhe para ele. Nós queremos andar juntos, nós queremos estar perto. Nós queremos fazer a vontade de Deus, o Pai, por meio de Jesus Cristo, no poder do Espírito. Muito obrigado pela sua presença, obrigado por você estar com a gente. Deixe que o seu cidade, o seu estado, de onde você está falando, lendo, digitando, vamos caminhar juntos. E eu tenho um pedido para te fazer hoje, nesse domingo tão especial, né? Ore por mim, ore pela plantação da Igreja Cristã Evangélica de Curitiba, ore pela Igreja Cristã Evangélica do Brasil, ore pelos seus ministros, orem pelas suas educadoras cristãs, orem por nós, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja exaltado aqui no Paraná. Deus abençoe a sua vida. Obrigado por estarmos juntos aqui
E acompanhe as nossas redes sociais, acesse o nosso site, está aqui na descrição desse vídeo. E eu tenho certeza e convicção de que o Senhor Deus, Ele está no controle de todas as coisas. E logo, logo, nós estaremos juntos também presencialmente. Também presencialmente. Mas nós vamos continuar aqui. Nós vamos continuar aqui, no online. Vamos criar esse modelo híbrido, se Deus assim quiser e permitir. Tá bem? Um bom domingo para você mais uma vez. Deus abençoe.